Oi, gente, tudo bem? Estou hoje aqui acompanhada de uma pessoa muito especial nesse dia 30 de abril, um dia especialíssimo para mim, para nós, né? Que hoje fazem, nesse episódio hoje especial, eu tô nervosa, tô ansiosa, sabe? Parece que hoje eu tô casando de novo. Hoje, dia 30 de abril, não por acaso, fazem 3 anos que eu me casei. E 3 anos são bodas de couro, comemoram-se bodas de couro. O que se comemora numas bodas de couro? É um momento de celebrar força e flexibilidade em um relacionamento. E hoje, dia 30, a gente trouxe aqui, né, ninguém menos ou mais especial do que o meu esposo, Zied Haimur Salim. Seja bem-vindo, meu preto. A casa é sua. Obrigado, muito obrigado. Uma honra estar aqui e conhecer o pessoal desse estúdio aqui. E estamos aí para responder todas as perguntas, né? Na sabatina que eu vou sofrer aqui, né? É nada, vai ser só uma conversinha bem legal aqui. Uma pegadinha de 3 anos de aniversário. Prepare. 3 anos de casado, né? Mas junto já tem 7, né? Vai fazer 7. 7 já. Passa rápido, né? Passa rápido. Vai fazer 7. Então, você que está curioso para saber como começou essa história aqui, esse romance. Aqui a Supa, o meu marketing, que é uma turma muito responsável, uma equipe muito profissional, muito comprometida, né? Com toda a história do EGDcast, do Podcastro. Tem sempre um roteiro a ser seguido, tem sempre um planejamento. Então ela pensou o seguinte: Tati, vamos pensar em algumas pessoas que você vê como empresários bem-sucedidos e tal. E a gente foi fazendo uma lista, né? Eles fizeram a lista deles, eu fiz a minha lista. E aí eu fazendo a lista do lado do meu marido, eu olhei para ele e falei assim: Você é um empresário bem-sucedido, é um cara que eu admiro muito. E isso não é porque eu estou na frente dele, isso é uma coisa que a gente fala no dia a dia, né? A gente tem, lógico, as nossas discordâncias, as nossas pontos de divergência, as nossas discussões, mas isso aí, graças a Deus, a gente discorda de algumas coisas, mas no final, quando a gente conversa, tudo chega num denominador comum, né? Para o bem comum de todo mundo. Então, aí pensamos nesse quadro, nesse episódio. E foi pensado com muito carinho. Só que hoje, esse quadro não sairia. Se hoje vocês me verem fazer alguma coisa que não está fora assim, do que eu estou fazendo sempre, assim, que não ficar a contento, eu passei mal, fiquei dodói. E nesse passar mal e ficar dodói é que eu descobri o quanto meu marido me ama. Né? Passei mal de madrugada e o Zied não saiu do meu lado em 1 minuto sequer, segurando na minha mão, e eu falava: sai daqui, não dá pra você ficar aqui, não vai falar o que era, tá? Por favor, não me exponha. Então, assim, ele não saía do meu lado, e isso eu não preciso de presente mais nenhum no mundo. Eu já ganhei o melhor presente da minha vida, o maior presente da minha vida, que é o meu marido. Então, hoje, o episódio de 30 de abril de 2025, comemorando 3 anos de casados, efetivamente no religioso, né, no islamismo, né, hoje com meu marido, Zied Haimur Salim. Nós te recebemos aqui, Zied. Seja muito bem-vindo. Ahlon Sahla. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de conhecer as pessoas aqui desse estúdio e de poder responder tudo que vier a me perguntar, né? Vamos começar leve ou você quer começar já falando de negócios? O que você mandar, estamos prontos para responder. Então vamos lá, vamos falar de quando você era pequenininho. Como você descreve a sua infância com relação à sua família? Você se considera brasileiro? Você se considera dupla nacionalidade? Conta pra gente, faz um resumo pra gente de como que é essa sua história.
Bom, eu sou cuiabano, né? Brasileiro, cuiabano, nasci em Cuiabá, no famoso Hospital Geral, só esse que existia, não tinha outro, né? E minha infância, perto da minha família, foi muito legal, porque os meus pais, eles sempre foram muito presentes na nossa vida, né? E assim, e a infância que eu tive, essa geração de hoje não vai ter nunca, né? Por quê? Porque nós tivemos infância, né? E hoje em dia, infelizmente, a geração de hoje não vai saber o que é infância, o que a gente passou, né? Para você ter ideia, eu estudei uma parte da minha infância no São Gonçalo. Eu com 8, 9 anos de idade ia embora de ônibus para casa. É impensável você deixar seu filho hoje com 8 anos ir embora para casa sozinho. Você brincava na rua? Brincava na rua, a gente brincava, ia longe. Naquele tempo a gente morava, tinha rua de terra. Então assim, a gente brincava de muitas coisas que essas crianças de hoje não sabem o que é isso. Mas os nossos pais não tinham essa preocupação que tem hoje, né? Hoje é muito perigoso, internet, pedofilia, hoje é muito perigoso o sequestro, a violência é muito grande, então não dá para você deixar tá tudo muito uma aberto, criança, né? exatamente, ficar. Então, assim, eu cresci praticamente assim, minha infância foi na rua com muita gente. Você vê que os meus amigos de infância, até hoje eu tenho contato com eles, quer dizer, amigos de 40 anos atrás, 35 anos atrás, né? E assim, o fato de eu ter nascido aqui também, eu sou filho de libaneses, então tenho cidadania, tenho nacionalidade libanesa, dupla nacionalidade, né? E além do português, é claro, sei falar o árabe fluentemente também. Tá. E como que você se sente sobre ser descendente de libaneses e como isso influenciou na sua infância e na sua vida hoje? Olha, se você parar para pensar, hoje no Brasil existe mais ou menos em torno de 10 milhões de libaneses e descendentes. Então, assim, a gente tem uma ligação muito grande, né, com o Líbano, né? O Líbano tem uma ligação muito grande com o Brasil. E assim, e lógico que os descendentes que nasceram aqui carrega essa cultura de lá até hoje, entendeu? Até hoje carrega a cultura. E assim, se você começar a aprofundar o árabe, a língua árabe, que veio muito antes do português, você vai perceber que centenas de palavras em português vêm do árabe. Como então, azeite? Azeite, como álcool, como café, alface, tantas e tantas palavras vêm do árabe, entendeu? Então, assim, o Brasil hoje e o Líbano tem uma ligação muito forte, seja na cultura, seja no... Você vê, os maiores médicos do país hoje são todos libaneses. Quando assim, você era pequeno, vocês iam para mesquita jogar bola? A gente ia para mesquita. Tinha aulinha de árabe? Como que era? Quando a gente era pequeno, a gente ia jogar futebol, a gente ia para mesquita, que era o nosso refúgio, porque naquele tempo, eu estou falando dos anos 80, não tinha shopping center, não tinha internet, não tinha TV a cabo, não tinha celular, não tinha onde você ir, não era todo mundo que tinha carro. Então eu aprendi o árabe indo na escola aqui de segunda a sexta à noite. Então a gente aprendeu a ler, a escrever o árabe indo na escola desde pequeno e a mesquita era o nosso refúgio, eram os nossos encontros, né? E você sabe que eu ouvi relatos que teve aula, né? De alfabetização mesmo na mesquita para brasileiros, né? Aberta para brasileiros. Você vê, a comunidade árabe contribuiu com a educação, né, a alfabetização de muitos brasileiros, né? Obrigada, em nome dessa brasileira aqui, a toda a comunidade árabe, né? Obrigada por ser o meu marido, Zied Salim. Sou muito feliz e grata por ser sua esposa. Eu também sou feliz, né? Eu também sou feliz e na verdade a escola árabe ela contribuiu sim, mas foi um pouco antes de eu frequentar a escola árabe, entendi. Entendeu? Eu não peguei esse tempo foi antes. Mas se você parar para perceber, a sociedade beneficente muçulmana de Cuiabá, ou seja, os libaneses de Cuiabá,
fazem parte da história da cidade de Cuiabá. Sim. E o que você acha, assim, de abrir... que eu acho, que eu sinto como brasileira, como cuiabana? O povo brasileiro, o povo cuiabano, ele é muito receptivo. Todavia, ele é um pouco ignorante na falta de conhecimento, ok, gente? Nós não conhecemos e ninguém pode amar aquilo que não conhece. O que você acha da ideia de abrir um pouco mais a mesquita para receber e passar esse conhecimento, para mostrar para as pessoas, né, como vocês veem em Jesus, como vocês veem em Maria, como que tem 24 páginas no Alcorão que falam sobre Maria, essa evangelização que une as religiões, sabe? Eu acho isso tão válido. Eu, sua esposa, né? Não sei, o que você pensa disso? Na realidade, religião só existe 3, né? Que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E o islamismo foi a última, né? A derradeira. E assim, se você pegar a essência das 3 religiões, ela leva para um lugar só. O Deus é um só. Isso. Né? Que em árabe se diz Allah, em português se diz Deus, em inglês se diz good, em italiano se diz Dio, e assim vai. Mas Deus é um só e é o Deus de todos, é o Pai da humanidade. Sim. Eu acho que a mesquita em Cuiabá, ela está totalmente aberta para quem quiser entrar. Inclusive, essa semana foi uma escola com várias crianças, professores, diretores. O sheik que está hoje comandando a mesquita, a Sociedade Beneficente de Cuiabá, a mesquita de Cuiabá, ele fala português. Ó, que legal. Fala árabe, fala português. A mesquita está aberta para quem quiser ir conhecer a religião. E assim, e a essência da religião, ela leva para um lugar só. O importante é você seguir uma religião, não importa qual, né? É você estar próximo de Deus, e é assim que a gente pensa. Muito obrigada. Vamos lá. Seu pai, Meher Salim, ele parece, eu sinto quando você fala dele, e todas as pessoas que o conheceram, cara, eu te juro, tenho muita vontade de ter conhecido ele, né? Ele parece ter sido uma figura muito importante na vida de muitas pessoas. Com certeza. E principalmente na sua. Você pode me contar qual foi a maior influência que ele deixou na sua vida? Olha, meu pai era meu professor, meu mestre, meu pai era meu exemplo, né? Então, se eu cheguei até aqui com 44 anos e não tenho vício de bebida alcoólica, nunca fui para o caminho errado, foi porque eu tive exemplo, eu tive berço, eu tive criação, eu tive alguém que, apesar da criação que eu tive, hoje é impensável, porque o meu pai, ele não alisava, né? Ele era muito duro com a gente porque ele não aceitava coisa errada. Você nunca tomou nada de álcool? Jamais, graças a Deus, e as pessoas não acreditam e me perguntam, mas eu falo, é porque eu nunca vi meu pai beber. Então eu tive exemplo de dentro de casa, né? Exato. Nem seu pai, nem sua mãe, né? Nem meu pai, nem minha mãe. Mas o meu pai, tudo que eu aprendi na minha vida, do lado bom, foi com ele, assim, e eu acho que um dos legados que ele deixou foi o fato de, o meu pai me ensinou, ele sempre ensinou a gente, ele falava assim, você na vida tem que ser honesto com você mesmo. Honesto. E eu tive 2 pilares na minha vida, que é meu pai e minha mãe também, que é muito importante, né? Minha mãe é tudo para mim, e assim, e o meu pai, ele sempre foi extremamente generoso, né? Ele sempre ajudava muita gente, ele ajudava muitas instituições, só que ele não falava. Ele ajudava no anonimato. E quando ele faleceu, eu sabia que meu pai ajudava muita gente, mas aí eu descobri que ele ajudava 30 vezes mais do que eu imaginava. Então, assim, essa generosidade ele passou pra gente também, essa coisa de você ter coração, de você se pôr no lugar das pessoas, né? Que é a verdadeira caridade, né, Preto? Que é fazer o bem sem ver a quem e não contar pra ninguém, né? Exatamente. O que faz a mão direita, a esquerda não precisa ficar sabendo. E meu pai né? era assim, meu pai mesmo quando ele não tinha, ele deixava de comprar as coisas para ele, às vezes pra gente, para ajudar as pessoas, mas sempre querendo o bem delas, nada em troca, sempre de coração. E é aquela coisa, né? Quando a gente faz assim,
Deus, ele sempre devolve para você de alguma forma. Muitas vezes ele não devolve em dinheiro, mas ele te devolve em oportunidade, em bênçãos, em saúde, alegria, em tanta coisa legal. Então, assim, meu pai foi o meu mestre. Eu sinto falta dele, mas eu acho que um dos legados que ele deixou foi o lazer que eu mais amo na vida, que é pescar, você sabe disso. E todas as vezes que eu tô na beira do rio... Daqui a pouco nós vamos falar disso aí. E todas as vezes que eu tô lá, a presença dele tá comigo sempre, né? As recordações, entendeu? Então, assim, eu sinto muita falta do meu pai. Sua Seta Tour, ela sempre conta uma história, né? Ela sempre repete as histórias, né? Ela já tá velhinha, ela tem 89, né, amor? Ela conta assim, que uma vez foi uma pessoa lá no loja, foi comprar material, não tinha dinheiro. E aí seu pai foi lá no fundo, pegou o dinheiro do bolso dele e deu na mão da mulher para ela ir pagar o material escolar. Então, assim, esse é um cara que, juro, eu queria ter conhecido. Onde o senhor estiver, sogro. Beijo no seu coração. Te amo. É que, na verdade, esse episódio foi porque, como o meu pai, ele era sócio do meu tio, o irmão dele. Então, que hoje é seu sócio, né? Que hoje é meu sócio, meu tio. Então, para ele, o mais justo, como ele não era dono sozinho... ele não quis, né? Então, ele pegou o dinheiro, deu para aquela pessoa e fala, vai lá e compra. Sim. Na própria loja dele, né? Então, esse era um dos inúmeros, centenas de exemplos que meu pai deixou. De caráter, de caridade, de não honestidade, né? Um ser humano ímpar, né? E minha sogra? Fátima, linda Raimur Salim, querida. Essa daí dispensa comentários, né? Você conhece ela melhor do que ninguém. Minha mãe é um ser humano inacreditável, né? Um ser humano ímpar e eu amo minha mãe de paixão. Você sabe, você também, né? Então, assim... A minha sogra Ela é única. Minha mãe... Não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. Eu acho que nós somos privilegiados e só temos que agradecer a Deus por ter colocado um pai e uma mãe dessa na minha vida, né? Na vida dos meus irmãos também. Vamos lá. Vamos lá. Foi forte? Oh, yeah. Então vamos diminuir agora aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre um pouquinho maior já. Quando você começou a trabalhar na Rodarte, o que te motivou a se tornar um empresário? Bom, na verdade, eu comecei a trabalhar praticamente desde pequeno, né? Então, desde quando eu tinha meus 5, 6 anos, lá na minha infância, eu sempre pedia para o meu pai levar para a loja, para ele levar para a loja dele, porque eu tinha curiosidade, eu queria aprender, ter iniciativa, né? Queria ser igual a ele. Proativo, ele era meu espelho, né? Então, meu pai já teve loja de calçado, de confecção, já teve loja de utilidade doméstica. Então, a veia empresarial já estava ali no meu sogro, no seu Meyer, desde pequenininho. E você e nele também, né? E quando eu comecei a ter esse interesse pelo comércio, pela loja e tal, foi através dele. E aí, quando meu pai entrou em sociedade com o irmão dele, com meu tio, na Rodarte, foi a última cartada que ele deu. Então, foi quando ele migrou para mexer com papelaria, né? Isso daí foi em 1995. E aí, eu também já comecei a trabalhar com eles e, né, quando ele faleceu, eu continuei a sociedade com meu tio até hoje. E a Rodarte hoje está com a gente, já tem 30 anos, né? Alhamdulillah. Graças a Deus, 30 anos e é uma empresa que tem um nome muito forte, né, na Cuiabania. Os cuiabanos antigos todos conhecem. Só que tem uma diferença hoje. Antigamente, a gente só mexia com papelaria, com material de escritório, com informática, com material de desenho, material técnico, material escolar. E hoje a gente acrescentou móveis para escritório, que é o nosso carro-chefe hoje, decoração, presente. Então foi, né, acrescentando algumas coisas. E a Rodarte hoje está com a gente, completou agora no começo do ano 30 anos com a gente, mas de nome a Rodarte já tem com a gente, já tem na cidade, são 47 anos, vai fazer 48, né? Uma jovem senhora. Pois é, e a gente está com essa loja já todo esse tempo e graças a Deus bem conhecido e estamos seguindo firme e forte, né? E hoje a nossa loja tem mais ou menos em torno de 20 mil itens hoje.
que a gente vende. Caramba, é muita coisa, né? Então, parabéns, né, por esse sucesso todo. E desde pequena, assim, toda criança tem sonho, né? Entra numa papelaria, fica doida, né? Desde criança a gente sempre entrou e tal. E assim, hoje eu, né, entro na papelaria, é sonho de princesa, né? Sonho realizado, né? Check, um dos sonhos realizados, né? O que você atribui, Zede? Qual é o segredo para o sucesso da Papelaria Rodarte após mais de 40 anos ainda ter esse destaque no mercado? Eu acho que o sucesso eu acho que, assim, acima de tudo, primeiro, você tem que ir numa empresa, primeiro você tem que ser profissional. Não tem mais espaço para amador hoje. O profissionalismo tem que imperar. E, assim, juntamente com isso, eu sempre falo, eu não quero que meu cliente vá na minha empresa pelo preço. Esse tipo de cliente eu não quero que ele nem entre na minha loja, porque eu quero que ele entre na minha empresa por a gente ser bom, por a nossa empresa ter qualidade, a nossa empresa ter, por exemplo, o nível de excelência no atendimento, no prazo de entrega, na satisfação para o cliente, por ele sair feliz, e por ele ir até a gente, pela empresa, e não em si por valor, por preço mais barato, porque o mais barato, o cliente compra esse mês de você, no outro mês, onde tiver mais barato, ele vai migrando para tudo que é lado. Esse tipo de cliente a gente não quer. Vocês querem fidelidade. Fidelidade, vocês não exatamente. Querem uma, exatamente. Né? A marola, então, né? Exatamente. Então, assim, o nível de exigência dos clientes hoje, ele é muito forte. Porque quando você passa a ter uma condição financeira melhor, você passa a ser mais exigente. Então, hoje, o cliente quer praticidade, comodidade, conforto, segurança, qualidade, atendimento. É um conjunto de coisas. Então, assim, não é uma coisa só. E a credibilidade que você conquista no mercado não é da noite pro dia. Isso leva muitos anos. Isso você vai subir nos degraus da vida devagarzinho. Isso você não chega no topo. E para você se manter ali, não é fácil, porque você também tem que acompanhar a evolução, a tecnologia. E Sim. hoje... as inovações do mercado, né? Antigamente, você imagina, tanta coisa que a gente vendia na Rodarte, tanta coisa que não se vende mais, que não se existe mais, como, por exemplo, mimeógrafo, que era aquele negócio de rodar prova. Que saía com aquele cheirinho de álcool, né? Ninguém Lembrei usa da isso infância. mais. Retroprojetor a gente vendia. Quantos aparelhos para fax a gente vendeu com filme, com bobina? Quantas máquinas de escrever da Olivetti a gente vendeu eletrônica, daquelas pesadas, e fita corretiva e corrigível? Quantos impressos a gente vendeu? Nota promissória, o bloco de recibo, a gente chegou a ter 400, 500 itens de impresso, hoje não tem 50. Elastiquinho de dinheiro. Esse ainda vende, mas assim, tanta coisa que não se vende mais. Por quê? Porque a coisa foi modernizando. Então, assim, a modernidade foi vindo, então as coisas foram mudando e a gente foi obrigado a acompanhar, investir e entender o que o mercado pede hoje, né? Quando o cliente fala para você assim, Ziede, mas essa poltrona sua aqui, eu vi na internet, o preço dela na internet está melhor, está mais barato. O que você responde para ele? Modéstia à parte, nesse ponto eu acho que eu tenho um nível de excelência, porque eu sou um baita de um vendedor e eu acho que eu tenho um poder de convencimento, mas... Isso é fato, convencimento dele. Para chegar nesse nível aí, eu acho que a gente aprende assim, a gente apanhou muito, mas a gente aprendeu. Mas eu acho que, acima de tudo, quando você vai atender um cliente, primeiro você tem que saber o que você está vendendo. Só assim você passa segurança para ele. E quando a gente fala, por exemplo, em cadeiras, poltronas ou qualquer coisa que você compra na internet, você como advogada do consumidor, você sabe mais do que ninguém que os maiores problemas que tem hoje no mercado são pessoas que compraram cadeiras na internet, poltronas, e deu algum BO, algum problema, e aí é uma burocracia para trocar, para arrumar, para consertar, você tem que fazer nota e aí quando você compra na sua cidade, numa loja, você compra na Rodarte, que é uma loja física que tem aqui, se der qualquer BO, qualquer problema, imediatamente a Rodarte vai enviar um montador, um motorista na casa do cliente ou no escritório do cliente e vai lá resolver o problema. É simples, porque atrás da gente tem indústrias que dão esse suporte para a gente. Então, assim, a gente fala para as pessoas, nem que você pague um pouquinho mais caro, mas compra de uma empresa que já tem assim, uma credibilidade no mercado, já tem uma história no mercado, porque a internet ela engana demais.
O que é bonito você não está vendo. E aqui, você vai lá na loja, você vê, você pega, você olha. Então é diferente. Então, assim, e a gente tem ganho muitos clientes que ficaram aborrecidos e entraram com processos contra... Nada melhor que o presencial, né? Sentir, pegar, olhar, Sim. sentar. Então isso aí faz toda a diferença, né? Eu queria que você contasse, assim, bem rapidinho, porque o Zied, tanto quanto eu, ele casou com a pessoa certa, tá, gente? A gente fala pra caramba, né, Preto? Queria que você contasse a história daquela senhora que foi na loja e estava com um pezinho de cadeira quebrado e você tratou ela com a excelência do tratamento, da qualidade de que um atendimento deve ser feito para qualquer pessoa, em qualquer atitude, em qualquer ramo, e o benefício que isso trouxe para você, sem mesmo que você estivesse esperando que isso acontecesse. Um belo dia, meu vendedor me chamou, falou que tinha uma cliente... Você pode falar o nome dela? Dá um oi para ela, fala um tchau aí para ela. O nome dela é Marian, né? Marian? Marian também. Um dia ela chegou na empresa e o meu montador, meu vendedor, na verdade, eu chamei o meu montador de imóveis, né? Ele fica do meu lado aqui. E essa cliente, ela tinha comprado uma poltrona. Na verdade, essa poltrona era do irmão dela e ela me chegou até em mim e me falou, olha, tudo bem, eu tenho uma poltrona que é do meu irmão e eu preciso trocar o rodízio dela, a rodinha dela que está quebrada. Você faz esse serviço aqui? E ela me falou, mas eu não comprei essa poltrona aqui. Eu falei, eu faço. É só a senhora trazer a poltrona aqui que a gente resolve o seu problema. Só que eu não conhecia ela. Aí no outro dia ela veio com a poltrona e ela falou que ela ia mandar aquela poltrona pro irmão dela que morava em Sinop, que ela ia embarcar ela na transportadora e enviar para ele. Aí imediatamente eu chamei o montador de móveis, pedi para ele trocar todas as rodízios da cadeira, da poltrona, né? Pedi para ele apertar todos os parafusos do braço e tal, e embalar a poltrona também para ela. Quando ele fez esse serviço e trouxe a poltrona, aquela poltrona toda ela embalada naquele plástico bolha, bem embalado e foi trocada todos os rodízios, ela ficou meio abismada de ver aquilo ali, ela ficou meio surpresa, né? E ela perguntou para mim assim, quanto que eu lhe devo? Aí eu falei para ela, não, você não me deve nada. Isso daí é uma cortesia que eu estou fazendo para você. A única coisa que eu quero é que você vire cliente da minha empresa. E ela falou, não, eu faço questão de pagar. Eu falei, não, você não faz questão de nada, aqui quem manda sou eu. Isso aqui para mim não custa nada, eu troquei os 5 rodízios para você, manda a poltrona pro seu irmão, seja feliz e que use com saúde. Use com muita saúde. E aí ela pegou, me agradeceu. Eu descobri que ela era uma designer de interior, uma arquiteta, né? Você nem sabia quem ela era, né? Não sabia quem ela era. Ela pegou e foi embora. E aí, 15 dias depois, ela apareceu na loja. E ela chegou na minha empresa com um casal. E esse casal estava montando um escritório para eles. E esse casal, eles compraram os móveis lá na loja. Eles gastaram em torno de 20 mil reais. E aí eu peguei e fui questionar ela, porque normalmente os arquitetos, eles ganham uma comissão, né, chamada RT. E eu peguei e falei para ela quanto que era o RT dela. Ela falou assim, é cortesia para você. Né? Você fez uma gentileza para mim sem me conhecer, você me conquistou, me ganhou, e o mínimo que eu podia fazer era retribuir, era trazer pessoas que também, né, confiam no meu trabalho para comprar de vocês aqui na Rodarte. E ela virou uma parceirona minha hoje e eu já fiz, através dessa gentileza, inúmeras vendas para muita gente aí, né? Então você vê, é uma coisa que não custou nada para a gente, mas a gente sempre fez pensando lá na frente, né? Porque vender é uma arte. Um dia eu falei isso para um cliente meu e esse cliente, eu falei para um rapaz que foi lá na loja comprar e ele ficou abismado e ele falou que eu era louco e eu falei, eu provo para você que vender não significa nada. Aí ele ficou olhando para mim, eu falei assim, eu vou te dar um exemplo, se você comprar uma caixa de papel A4 por 100 reais e vender essa caixa de papel por 101, o quanto que você ganhou? Você não ganhou praticamente nada, mas eu posso colocar propaganda na televisão e vender 1 milhão na minha loja. Então vender não significa nada, o negócio é ganhar.
E quando eu falo ganhar, não é só eu, o dono, o proprietário, é o meu vendedor, é o representante, é o cara da transportadora, é o próprio cliente, é um conjunto de coisas, entendeu? A coisa ela tem que ser boa para todo mundo, não só para um. É que nem uma sociedade. Se for bom só para um, não vai dar certo. Então, é assim que a gente leva, né? A gente tem o prazer de ver o nosso vendedor ganhar bem, o nosso motorista ganhar bem, estar satisfeito, feliz, né? E a nossa eterna briga hoje é contra a zona de conforto, é contra a acomodação. Eles se acomodam em achar que estão ganhando 3, 4 mil reais, 2 mil reais, estão ganhando bem, para eles está bom. Mas ele pode ganhar o dobro, o triplo, só depende deles, né? Então, isso é uma coisa que a gente luta até hoje para ver se melhora. Lidar com pessoas nunca é tão fácil, né? Mas essa é a pergunta que eu quero te fazer agora. Como você descreve a abordagem, como você cuida dos seus colaboradores? Como é o seu relacionamento com eles? Olha, é um relacionamento nosso com os nossos colaboradores, é como se a gente fosse da mesma família, mas voltado para o lado profissional. Até porque a gente praticamente passa uma grande parte do dia com eles, mais tempo do que eles próprios com a família deles. A Rodarte hoje, nós começamos há muitos anos atrás. Hoje a nossa empresa está com mais ou menos, acho que uns 25 ou 26 colaboradores, né? No Volta às Aulas a gente sempre contrata uns freelancers. E na realidade, os colaboradores você tem que trazer ele para o seu lado. Você tem que fazer com que eles vistam a camisa da sua empresa. E você tem que ser amigo deles, no bom sentido, né? E não querer explorar eles, mas ajudar de uma forma com que eles se tornem satisfeitos, vistam a camisa da empresa, se dediquem ao máximo, né? E o vendedor é que nem um jogador de futebol que é o centroavante do seu time. O centroavante é o que faz o gol e dá a vitória para o time. E o seu vendedor é o que traz a venda, o dinheiro para a loja. Então esse é o segredo. Você tem ele como família, você sempre o mantém incentivado, motivado, e é por isso que eles são tão gratos a vocês, né? A média de idade hoje dos funcionários da Rodarte é mais de 22, 23 anos. Se você pegar a Rodarte dos 25, 26 funcionários que a gente tem, 3 funcionários trabalham com a gente há 30 anos, desde o início. Tem um que trabalha há 28. Que não dá para falar o nome de todos agora. Não, mas assim... Se você falar assim, o nome de Lucas, Erci, assim, você fala que eles... Fala seu nome perto de Erci, o olho dela brilha, sai lágrima, né? É, porque o Lucas, agora nossa, lá na loja né? A gente tem vendedores, a gente tem funcionários com pelo menos uns 10, 11 funcionários que trabalham com a gente há 25 anos. Rose. Ou seja, alguma coisa de bom a gente tem. Entendeu? Então, assim, o orgulho que a gente tem hoje é de ver que eu, como um dos proprietários, eu vi praticamente filho de todos eles nascerem, crescerem, uns já estão casados. Quer dizer, você frequenta as festinhas deles, assim, quando sempre, vou na casa de todos eles, sempre estamos juntos. Então, assim, eu acho que o fato de a gente ter uma condição melhor do que eles não muda nada. Não significa que a gente é melhor, a gente é tudo igual. E assim, eu acho que o diálogo, a conversa, a cobrança, ela deve existir, mas você tem que saber como cobrar, não expor seu funcionário, você está entendendo? Chama no canto, conversa, cobra na hora que precisa cobrar, conversa na hora que precisa conversar, e assim, a gente passa uma tranquilidade, uma confiança para eles, e não é à toa que a gente está aí todos esses anos mas de você pé. tem para quem puxar, né? Sua mãe também faz cada mimo para eles, né? Teve vários sábados que eu chegava lá, via sempre ela preparando salada, gente, para levar para eles, né? Então, assim, a minha sogra... Aí, falando da minha sogra, olha só. Aqui, como chama esse tempero? Za'atar. Grão de bico, hummus. Grão de bico, hummus. Coalhada seca. Coalhada seca. Tudo seca. obra de Dona Fátima, né? Fátima, Dona Fátima. Essa não é uma sogra, ela é uma mãe. E que mãe, hein? Não é? É isso aí. Então, vamos lá. Eu te interrompo toda hora. Pode continuar falando, desculpa aí. Não tem problema. Ai, ai. Preto, Zied Raimur Salim, você é um empresário de sucesso. Eu te considero, e muitas pessoas que me rodeiam, que me ladeiam,
que ocupam uma posição social valiosa na sociedade e te consideram como um empresário de sucesso. Como você gostaria de ser lembrado por essas pessoas que te conhecem? Olha, eu acho que o sucesso é uma coisa muito, assim, a maior alegria que a gente sente é que, ao longo do tempo, com a maturidade que a gente vai criando, a gente vai, ao longo do tempo, também filtrando as nossas amizades, né? E num mundo tão difícil que a gente vive hoje, com tanto egoísmo, com tanto aquela coisa de cada um por si, de famílias ficando mais dispersas. Então, assim, a gente fica muito feliz em saber que a gente tem algum valor para muita gente. Mas a gente sabe também que a gente só chegou onde está hoje, não chegamos sozinhos. A Rodarte não foi só o Ziede, ou foi só o Hassan, que é meu tio, meu sócio, ou a esposa dele, ou a minha mãe, que trabalha lá também. Seu pai. Meu pai. A Rodarte foi todos. Foi meu irmão, foi todos os colaboradores que passaram ali. Então, assim. Todos os colaboradores, verdade. Então, nós fizemos parte do sucesso e do crescimento na vida deles. Eles fizeram parte do crescimento nas nossas vidas. Os nossos clientes, né, que muitos deles, inúmeros deles, viraram mais do que clientes, viraram amigos, viraram parceiros. Então, assim, tudo isso é um conjunto de coisas que você não constrói da noite para o dia. Isso leva muito tempo, leva muitos anos. Então, assim, a gente não chega num nível de uma hora para outra. A gente sobe os degraus da vida com honestidade, com credibilidade, com paciência, com confiança, sabe? Então, assim, isso é um conjunto. E assim, mas graças a Deus a gente sempre teve muitas pessoas do nosso lado, né? E assim, a família Rodarte, ela só chegou onde está graças aos nossos colaboradores que fizeram toda a diferença. Então, assim, eu sou muito grato por ter todos eles assim perto da gente, entendeu? E a gente também, o inverso, a recíproca é verdadeira, que a gente sabe, né? Então, você quer ser lembrado conhecido como um empresário de sucesso, que é amigo de todo mundo. Que é amigo de todo mundo, que é parceiro de todo mundo, que é palhaço, que sabe brincar. Pescador. Que é pescador, que sempre que... Companheiro. Que é pedido uma ajuda, a gente sempre estende a mão, leal, sabe? Então, assim... E igual a eles, nós somos igual a eles, mais um no bando de vendedores e de colaboradores, entendeu? Nós esquecemos de falar dessa turma, nós esquecemos de falar dos representantes, né? Catu, Luizinho. Catu, Luiz 15, Hernani, Jodenil, Erli. Eu falei dos que eu conheço, só. Aquele Gilmar, lá do sul, lá. Gilmar, né, donos de fábricas, assim. Então a gente tem é o que eu falo, é um conjunto, e a parceria... Como chama aquele do sul que veio? Vinícius. Vinícius, que é dono de uma... Um abraço pro Vinícius. Um abraço pro irmão Vinícius, né, que é um dos maiores empresas... Como é o nome da empresa dele mesmo? Jebwork. Uma das maiores, se não for a maior empresa moveleira do país, está entre as 3 maiores do país hoje. Olha que legal. E assim, eu comecei a comprar e eu comecei a ver ele crescer desde pequenininho. Eu vi ele começando. E é um cara fantástico, né? Simples de tudo, e hoje... A família dele, né? Hoje ele não tem uma empresa, ele tem um império hoje. Então, assim, você vê aí um cara simples igual a gente. Então, o sucesso não vem por acaso, e o crescimento e a credibilidade, isso são conquistas que levam muito tempo, né? Obrigada. Qual é um conselho hoje que você pode passar para os jovens empreendedores que estão começando agora? Primeiro, a pessoa tem que saber o que ela quer. Segundo, o conselho que eu passo é que nunca faça nada por dinheiro. Vou fazer medicina por dinheiro, porque dá dinheiro. Eu acho que na vida tudo dá dinheiro. O comércio dá muito dinheiro. Primeiro, você tem que fazer o que você gosta. E você fazendo o que você gosta, o que você ama, você não trabalha, você se diverte. E assim, o dinheiro é uma consequência. E não basta você fazer o que você gosta, você tem que ser bom, fazer com maestria. E isso...
uma hora a consequência vem, uma hora o retorno vai vir. Então, acima de tudo, para o jovem que está começando hoje, ele precisa saber o que ele quer, que é uma coisa difícil. Quando ele sabe o que ele quer, ele põe na cabeça que ele quer aquilo ali, ele quer seguir aquilo ali, a chance dele ter sucesso na vida é muito grande. Por quê? Porque aí, é o que eu falei, ele não vai trabalhar, ele vai se divertir, ele vai fazer com prazer. E o dinheiro é uma consequência, o dinheiro volta para você, ele vai chegar. Então, esse é o maior legado que eu deixo, assim, que eu falo, né, para as pessoas: não faça nada por dinheiro, faça a coisa que você quer. O dinheiro, uma hora ele vai aparecer, ele vai chegar e você vai acabar sendo muito bem sucedido. Uma consequência, né? Amor, obrigada por ter vindo hoje, por ter me dado mais esse apoio num dia tão difícil, né, que eu tô dodói, por não ter me abandonado, por ter estar aqui do meu lado. Já tá chegando no finalzinho, eu vou fazer só uns bate e volta, tá? Umas perguntas rápidas, você responde rápido. Vamos lá. Será que a gente consegue? Vamos. Como você descreveria sua experiência de se casar novamente e se tornar padrasto de 2 guris? Um presente de Deus. Presente de Deus que virei pai da noite pro dia e, assim, é o maior presente que eu poderia ter ganho, não só eles, como você também. Que lindo. Como você se relaciona com Guilherme e Daniel e qual é o seu papel na vida deles? O meu papel na vida deles é educar, ensinar, ser exemplo para eles e encaminhar eles na vida, tanto com o estudo e lá na frente eles terem asa para voar sozinho, casar. Eu acho que o papel do pai e da mãe é esse, né? Como você acredita que a retidão e a fé em Deus podem tornar a vida deles mais feliz? Quando você está próximo de Deus, tudo é mais fácil. Eu acho que a gente já passa a ter paciência, tolerância, equilíbrio, consciência. Você passa tranquilidade, assim, você passa a viver cada dia como se fosse o último. E assim, eu vivo assim, e eu quero que tudo que o meu pai deu de exemplo para mim, eu quero passar para eles. Eu tenho certeza que eles vão seguir os nossos passos. Como nós, família, ensinamos eles a praticarem a caridade e apoiarmos a comunidade? Olha, com os exemplos que a gente faz. No jejum. Então, o jejum, você ter fé, a fé é muito forte, fazer o jejum, fazer a caridade, assim. Nós somos exemplo para eles e assim, e a chance que eles têm de ir para o mesmo caminho é igual. Porque se eles veem que tem pais virtuosos, generosos, que respeitam, sabe, que tem coração bom, a chance que eles têm para esse caminho é muito grande, entendeu? E assim, é o que a gente pensa e é o que a gente quer que aconteça, né? Amém. Qual o seu hobby favorito? Não preciso nem responder, né? Qual o seu hobby favorito? Meu hobby favorito, graças ao meu velho pai, é pescar, né? E assim, eu não abro mão e você sabe disso. Bate e volta. Por quê? Porque lembra do meu sogro? Porque não só lembra dele, mas que a beira do rio me ensinou muita coisa. Me ensinou a ser um cara muito melhor, um ser humano muito melhor, a ver, respeitar a natureza, a ter tolerância, equilíbrio, paciência, ser uma pessoa mais tranquila, entendeu? E entender que as obras de Deus são perfeitas e assim a natureza é inacreditável. Que conecta com o meio ambiente, né? Quando você tem um problema, você vai para a beira do rio, você volta sem ele. A pescaria é uma atividade que você gosta de fazer sozinho? Jamais. A pior coisa que tem na pescaria é você ir sozinho. E assim, já teve vezes de eu ir sozinho, mas eu odeio ir sozinho. Eu gosto de companhia de pessoas. O que a gente fala no barco? Fica no barco. Tudo que você fala no barco, se você fala mal dos outros, se você fala besteira, dá risada, sempre fica ali. É verdade que os peixes fogem quando eu dou gargalhada? Olha, eu acho que é mais fácil os pescadores fogem, viu? E quando ela pega um peixe, ela dá aqueles berros na beira do rio. Mas, gente, eu só pego peixe grande. Se tiver um pescador de 1 quilômetro, ela fala assim, vai pegar peixe como com esses gritos que ela dá lá, e não dá. Tem um local favorito de pesca? Não, acho que qualquer lugar, estando na beira do rio, em qualquer lugar é bom. Mas você gosta de pescar lá na Dita e no... Não, eu gosto de estar... Vamos falar o nome deles. Valdir, Dita e Valdir, um abraço pra vocês.
No Pantanal eu vou também, quantos Tem anos que eu cada vou. dourado lá, cada douradão lá na pedreira, né? Mas assim, Pedreira para da mim, Itaici, ó, fica a dica. estando na beira do rio, estando longe de celular, estando longe de problema, de empresa, sabe, não tem coisa melhor. Qual o maior peixe que você já pegou? De tamanho, jaú. Jaú, se eu não me engano, acho que 1,52 m. E aquele douradão que você pegou pra minha mãe? Não, aquele deu quase... Ele pega e devolve, tá, gente? Quase 10 bem claro, quilos. que pesca e solta, mas né? de peso, acho que o maior peixe que eu peguei foi um pintado de... Não, foi de 42 quilos, mas jaú eu já peguei jaú grande também. Já peguei jaú do seu tamanho. Do meu tamanho? Já. Nossa, ele tá chamando eu de piquititinha. E não é? Só faltou ele falar o meu apelido, que ele me usa todo dia com esse apelido. O que eu sou pra você? A minha negrinha, né? Minha pretinha, Você né? esqueceu o do pior deles. Pode falar. Tá autorizado. A trambiqueira aí. Você vê, né? O que eu fui, né? O que eu fui arrumar pra minha vida, né? Então, mas tá bom, mas eu tô feliz com você, né? Vou fazer o quê? Sua mãe falou que não aceita evolução, a minha também falou a mesma coisa. Olha, eu vou falar pra você, viu? Gente, 1 hora só de podcast é pouco, né? Mas assim, eu queria agradecer imensamente a um monte de pessoas. Primeiramente a Deus, que nos oportunizou estar aqui, né, meu amor? Ao nosso anjo da guarda, a nossa família. A um anjo da guarda que está na nossa casa agora, a Nete, ajudando a gente, que graças a Deus a gente conseguiu alguma pessoa para estar lá. Minha sogra. Ao pessoal do Guilherme Bravo. A Kelly, que me acolheu hoje, fez as meninas cuidarem das minhas mãos. A Gabi, que deu uma cuidada do meu rosto, que eu estou muito dodói hoje, eu não conseguiria estar aqui hoje. Ai, o querido, um anjo da guarda cuidou do meu cabelo. Gente, eles me transformaram, eu parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim hoje. Guilherme Bravo, sua equipe, obrigada, Kelly, sua equipe é maravilhosa. Muito obrigada. Tinha um monte de gente para agradecer, mas ao doutor que me atendeu ontem, né, meu amor? Nossa, muito obrigada, doutor. André do Carmo, muito obrigada. Mas o que eu quero deixar hoje aqui a vocês, eu quero estender esse agradecimento especial à família do meu esposo, do meu amado esposo, Ziede Raimur Salim, que recebeu a mim e ao Guilherme com tanto amor e carinho. A avó, a Seto, dona Otur, a minha sogra, Fátima Salim, e agradeço a todo o apoio e o amor que vocês nos dão. Aos meus cunhados, Zeher e Shânia. Aos meus concunhados, Isis e... Eu não consigo falar o nome dele, amor. Mohamed. É isso aí. Aos meus sobrinhos, todos, né? Mariam, Lina, Maia, Susi, Mahura, Salim, Laiana e Ayla. Obrigada por nos cercarem desse amor diariamente. Vocês são parte importante da nossa vida e nos faz sentir amados e apoiados. Obrigada, ouvinte, por estar aqui conosco, ceder o seu tempo precioso para estar aqui com a gente. Muito obrigada e até o próximo episódio.